Abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 4. Vamos ler até o verso 21. Tá bom, irmãos? Até o verso 22. Acompanhe a leitura, Atos, capítulo 4, até o verso 22. Nós estamos numa sequência de sermões ou de pregações no livro de Atos. Então, escutem a leitura. Falaram eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e enunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem faz isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçando-los para não mais falarem neste nome, e quem quer que seja, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Amém, amém, amém. Está aqui o celular caindo no chão. Irmãos, vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra. Senhor Deus, Pai querido, a Tua palavra foi lida. Manifesta agora, Pai, nos nossos corações a mensagem do Senhor. Fale, ó Deus, em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, nós estamos falando sobre igreja. Nós estamos falando de uma igreja intrépida, de uma igreja corajosa. Nós estamos falando de uma igreja que não tem medo, de uma igreja que é perseverante, de uma igreja que está disposta a lutar sempre que preciso pela palavra de Deus, pela verdade e pela justiça, irmãos. É certo, irmãos, que ao olhar para a história, a igreja sofreu várias perseguições. E esta de hoje foi a primeira Pentecoste, a primeira divisão, a primeira perseguição, irmãos. Então, irmãos, o que faz a diferença em nossas vidas,
em suportar uma perseguição, em suportar um sofrimento, em suportar a adversidade como esta que nós estamos vivendo, em meio a uma pandemia, em meio a um decreto de lockdown, né, que fiquei sabendo hoje à tarde, através do grupo de pastores, que nem mesmo, né, o templo nós podemos usar. Né, e eu fui para lá e houve um problema na internet e agora eu estou fazendo o culto aqui da minha casa. Então, irmãos, eu gostaria de falar um pouco sobre as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. As marcas de um cristão, de um crente cheio do Espírito Santo. Eu falei para os irmãos o quanto nós precisamos orar. O quanto nós precisamos, irmãos, nos encher do Espírito Santo. Irmãos, o Pentecostes foi, na verdade, um divisor de águas na vida da igreja. Antes de receber, irmãos, o Espírito Santo e deles serem cheios, irmãos, os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. Contudo, cheios do Espírito Santo, eles foram agora trancados por falta de medo de pregar a palavra, de curar, de fazer o sinal de prodígios e maravilhas. Antes de serem revestidos com poder, irmãos, os discípulos estavam transtornados. Mas agora, irmãos, como diz Hernando Dias Lopes, eles estavam transformando o mundo. Antes tinha o Espírito Santo, agora o Espírito Santo os tem. O Espírito Santo os toma. Agora eles são totalmente tomados pelo Espírito Santo. O quanto, irmãos, precisamos sermos tomados pelo Espírito Santo. O quanto precisamos enchermos do Espírito Santo, porque se não formos tomados pelo Espírito Santo, vamos ser tomados pelo medo, vamos ser tomados pela tristeza, pela angústia, pela ansiedade. E vai nos faltar coragem, intrepidez, alegria. Irmãos, antes o Espírito Santo estava neles. Agora o Espírito Santo está enchendo o coração desta igreja, desses irmãos. O Espírito Santo desceu sobre a igreja de forma audível, como o som impetuoso, como o som de um vento impetuoso, irmãos. Desceu sobre aquela igreja de forma maravilhosa, de forma poderosa, de forma visível. Que os irmãos começaram a ver todos aqueles como uma língua de fogo descendo sobre a vida deles. As multidões, irmãos, se ajuntaram. Pedro pregou com autoridade e poder uma mensagem cristocêntrica cerca de 3.000 pessoas foram salvos. O Pedro, que era covarde, que negaram Jesus, agora um gigante. Agora uma testemunha ousada de Jesus Cristo. Às 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. E um milagre aconteceu. Um paralítico, coxo de nascença, com mais de 40 anos de idade, foi curado em nome de Jesus Cristo. A multidão se ajuntou, Pedro pregou o seu segundo sermão e a igreja cresceu para 5.000 membros, irmãos. A reação do Sinédrio foi imediata. A reação dos inimigos de Deus foi imediata. Uma igreja cheia do Espírito Santo atrai as almas para Jesus, mas uma igreja cheia do Espírito Santo também atrai a oposição, irmãos. A oposição do mundo. As autoridades prenderam e ameaçaram os apóstolos. Contudo, irmãos, longe de calarem a sua voz, eles anunciaram ainda com mais intrepidez o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ninguém pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ninguém pode deter os passos de um crente cheio do Espírito Santo. Ninguém pode frear a caminhada de um irmão, de uma irmã cheia do Espírito Santo. Ninguém pode intimidar uma igreja cheia de poder que vem do alto, vem de cima, irmãos. O que nós precisamos neste momento, irmãos, nos encher do Espírito Santo, nos encher do poder que vem de Deus, que vem do alto, irmãos. Quantos estão sofrendo? Como precisamos nos dobrar, nos debruçar, nos entregar diante de Deus e falar: Senhor, me enche, Jesus, me enche do teu Espírito Santo. Jesus falou a respeito de igrejas mornas. Jesus falou a respeito de igrejas mortas. Jesus falou a respeito de igrejas sem amor, de igrejas tolerantes com o pecado, irmãos.
Jesus falou sobre igreja, uma igreja que resistia à sua graça, resistia à sua verdade, à sua santidade, no sentido de pecar contra ele. Irmãos, mas quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? E infelizmente, irmãos, olhando aqui para esse texto, uma primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, a primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a oposição do mundo, irmãos. É a oposição daqueles que não são filhos de Deus. Porque se somos cheios do Espírito Santo, se somos irmãos cheios do Espírito Santo, somos uma igreja cheia do Espírito Santo, se somos crentes cheios do Espírito Santo, nós vamos falar a verdade, nós vamos buscar a verdade, nós vamos lutar pela verdade, por ter uma vida santa, uma vida reta, digna diante do Senhor. E com certeza, irmãos, vamos sofrer oposição do sistema, vamos sofrer oposição do mundo. Oh, irmãos, a igreja deve esperar o poder do céu e a oposição do mundo. O revestimento do poder do Espírito Santo e a perseguição do mundo, dos homens que se opõem à verdade, se opõem à santidade e à justiça. Uma igreja cheia do Espírito Santo enfrentará lutas. Lutas, irmãos. Enfrentaremos a inveja, como Pedro e João enfrentou a inveja dos líderes religiosos, irmãos. Enfrentaremos, irmãos, lutas, muitas lutas, por falar a verdade, por fazer a vontade de Deus. John Stott diz que Lucas deixa bem claro que 2 ondas de perseguição contra a igreja foram iniciadas pelos saduceus. Eles eram a classe de governante dos aristocratas ricos, irmãos. Politicamente, eles integraram-se ao sistema romano e adotaram uma atitude de colaboração com Roma. Teologicamente, criam que a era messiânica havia iniciado no período dos Macabeus. Portanto, não estavam à espera de um Messias. Também eles não acreditavam na doutrina da ressurreição. Essa era a oposição, irmãos, que os discípulos de Jesus sofriam. A inveja dos líderes, a inveja das autoridades. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, falamos com intrepidez, temos coragem, somos um povo que é usado por Deus, que leva consolo, que leva amor e misericórdia. Quantas pessoas precisam disso, irmãos? E quantas pessoas vão ter inveja de você, de mim, da igreja, por ser esse bálsamo para aqueles que sofrem? Como esse homem que foi curado há 40 anos mendigando na porta do templo. Em segundo lugar, irmãos, a segunda marca que foi na vida dos discípulos foi a prisão. E a Bíblia diz que os prenderam recolhendo-o ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Pedro e João passaram a primeira noite numa prisão. A primeira noite de uma prisão de muitas que iam se seguir adiante, de muitos servos do Senhor cheios do Espírito Santo que iriam ser presos injustamente, irmãos. Oh, irmãos, eu sei que muitos sofreram a sanção dos seus direitos. A privacidade foram tirada. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos tendo que viver trancados em nossos lares por causa de uma pandemia. Mas esses irmãos estavam trancados por falar a verdade, por falar de Jesus, do Messias. Mas a terceira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, além da perseguição, além da prisão, a terceira marca é uma igreja que tem crescimento, que cresce. Ali a Bíblia diz que muitos do que ouviram a pregação de Pedro falando de Jesus e de ter evidenciado a cura de um paralítico,
Aqueles que ouviram foram quase 5.000 pessoas que aceitaram a Cristo. Então, irmãos, a perseguição nunca impediu o crescimento da igreja. A perseguição nunca impediu a palavra ser pregada. Quanto mais a igreja pregava, quanto mais a igreja era perseguida, mais avançava no poder do Espírito Santo, irmãos. A prisão dos apóstolos não fechou a porta da igreja para a entrada de novos conversos. Nenhuma ameaça pôde deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos. E em quinto e último lugar, irmãos, nós vimos a confusão dos adversários. Onde nos dias seguintes reuniram ali em Jerusalém as autoridades, os anciões, os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João e Alexandre. Com poder em nome, perguntando em nome de quem fizeste o milagre que fez. Com poder em nome de quem eles fizeram aquele milagre. Irmãos, os escribas provinham da classe dos doutores da lei. E a maioria pertencia ao partido dos fariseus. O outro grupo mencionado, as autoridades, deve ser identificado com um elemento de sacerdotal. São todas essas autoridades confusas diante daquilo que eles ouviram e viram e estavam vendo com os olhos. Irmãos, quando nós estamos cheios do poder de Deus, as autoridades não compreendem tamanha coragem, tamanha audácia, tamanha fé, tamanha alegria diante de tantas coisas que estamos vivendo. Rick Warren, ele diz que o sistema religioso judaico se tornara tão corrupto, mas tão corrupto, que os cargos eram passados perante um ao outro, de pai para filho, ou de um amigo que queria comprar o cargo, eram vendidos os cargos. O quanto o sistema estava corrompido e o quanto uma nova igreja estava nascendo santa e sincera diante de Deus, irmãos. O quanto precisamos ser santos e sinceros diante de Deus. O quanto precisamos negar os pratos do diabo. O quanto precisamos negar, irmãos. E vimos que uma das marcas também de uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua ousadia. O quanto nos falta de ousadia, irmãos. Lucas registra a resposta de Pedro com as seguintes palavras. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a este enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, que de nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. E aí ele segue falando de Cristo como pedra rejeitada. Pedro expõe na cara deles tudo aquilo que eles fizeram e tudo aquilo que eles negaram e rejeitaram. Os apóstolos falaram diante de uma audiência composta pelos homens mais ricos, mais intelectuais e mais poderosos do país. Não obstante, Pedro, o pescador da Galileia, esteve entre eles mais como um juiz do que como um réu. Pedro acusava o mesmo tribunal que meses antes haviam sentenciado Jesus à morte, irmãos. Os apóstolos sabiam que poderiam receber a mesma sentença. No entanto, irmãos, não intimidaram. Novamente, irmãos, estamos vivendo um momento de pandemia.
o quanto nós estamos intimidados com essa situação, o quanto nós estamos com medo. Precisamos, irmãos, obedecer às autoridades, mas nós temos que rejeitar o medo, porque nós confiamos em Deus. Sabemos que todas as coisas estão debaixo do poder da mão de Deus, da poderosa mão de Deus, irmãos. Então, meus irmãos, é hora de, como igreja, prostrarmos, clamar a Deus, buscar em Deus a confiança que precisamos, a coragem que precisamos, a audácia que precisamos para enfrentar toda essa situação. Mas só conseguiremos, irmãos, se estivermos cheios do Espírito Santo. Se esvaziarmos de nós mesmos para nos encher do Espírito Santo de Deus. O quanto precisamos, irmãos, nos esvaziar de nós mesmos para nos encher do Espírito Santo de Deus. Então, nesse momento, meus irmãos, peço que vocês possam, de fato, fechar os seus olhos e falar: Senhor, me enche com Teu Espírito Santo. Me enche com Teu Espírito Santo. Tira todo medo, tira toda ansiedade, tira toda angústia. Me faz, ó Deus, descansar na Tua soberania, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Sabendo que o Senhor cuida de nós, de cada um de nós, neste momento tão difícil que o mundo tem passado, que o Brasil tem passado, que a nossa cidade tem passado. Feche seus olhos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, nós Te louvamos e agradecemos por este momento. Pai, venha ao encontro dos Teus filhos. Pai, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar de nossas dores, nos esvaziar de nossas emoções, nos esvaziar, ó Pai, da nossa suficiência, autossuficiência, Pai, para nos encher do Teu Espírito Santo. Nós rogamos agora, Pai, derrama Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, nos encha com Teu Espírito Santo, ó Pai, para que possamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ter toda a coragem, toda a ousadia para enfrentar qualquer situação advinda neste mundo ou por este mundo contra nós. E mesmo de portas fechadas, nós iremos prosseguir com a Tua palavra, como Pedro prosseguiu diante daquelas autoridades. Pregando pela internet, pregando aos nossos irmãos, pelas ferramentas que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos enche dessa ousadia, Pai. Sabendo, Pai, que nesse mundo passaremos por aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu as provações por nós. E nos deu um maior exemplo, ó Pai, de que venceremos também. Em nome do Senhor Jesus Cristo.